Oi, pessoal. Olha, quando a gente fala de inteligência artificial, o que vem à cabeça? Geralmente são aquelas coisas gigantescas, né? Grandes empresas, tecnologias super complexas. Mas e se a IA pudesse ser, na verdade, uma ferramenta para resolver os problemas do nosso dia a dia? Problemas que estão bem aqui, nas nossas comunidades. É uma ideia poderosa. Vamos entender isso melhor? E a pergunta de US$ 1 milhão que vai guiar a nossa conversa aqui é justamente essa. Será que dá para criar uma tecnologia com uma alma local? Que realmente entenda e ajude as pessoas com suas necessidades de verdade, em vez de só focar em otimizar o lucro das grandes corporações? E a resposta, acredite se quiser, parece que está surgindo bem aqui, no nosso quintal, no Brasil. Tem uma iniciativa incrível chamada IA para o Bem de Todos, que está justamente capacitando os jovens para serem os protagonistas dessa mudança toda. Então, vamos lá, vamos conhecer quem é essa galera que está na linha de frente desse movimento. São estudantes, jovens, que estão aprendendo a construir o futuro da tecnologia, só que de um jeito completamente diferente. O coração de tudo isso é um programa chamado Futuras Cientistas. E o foco dele, olha que legal, são meninas do ensino médio de escolas públicas. A missão delas é muito clara, muito direta: se tornarem arquitetas éticas da tecnologia. E a grande sacada aqui não é só ensinar a programar, não. É muito mais que isso. É ensinar a usar a inteligência artificial como uma ferramenta poderosa para causar um impacto social de verdade, um impacto positivo. Ou seja, é dar o poder da tecnologia para quem realmente vive e entende os problemas da comunidade de perto. E não estamos falando de uma ideia que acabou de nascer, não. O projeto já tem um reconhecimento nacional de peso. Em 2022, ele ganhou o prêmio Movimento LED, que é super importante na área da educação, e ainda foi reconhecido como uma das melhores ONGs do ano. Isso mostra o tamanho da força e da seriedade desse trabalho, né? Não é pouca coisa. Tá, mas o que torna essa formação tão diferente, tão especial? Bom, não é só sobre tecnologia, é sobre uma filosofia nova por trás de tudo. Vamos dar uma olhada nos princípios que são a base do treinamento dessas futuras cientistas. O primeiro pilar é uma ideia que eles chamam de CTEM mais H. Muita gente já ouviu falar em STEM, né, aquela sigla para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Mas aqui o grande pulo do gato é esse H no final, H de humanidades. Ele que adiciona a camada de pensamento crítico, de ética, que garante que a tecnologia seja feita para as pessoas e não o contrário. Outro conceito fundamental aqui é o de IA frugal. O que é isso? Bom, a ideia é bem simples: criar soluções de inteligência artificial de baixo custo, mas de alto impacto. Soluções que não precisam de supercomputadores nem de rios de dinheiro. É tecnologia de ponta, sim, mas pensada e adaptada para a realidade das escolas públicas, das pequenas comunidades, sabe? E para garantir que os projetos não fiquem só no papel, que eles façam sentido e funcionem de verdade, elas usam uma coisa chamada teoria da mudança. É uma ferramenta de planejamento super poderosa. É tipo assim, em vez de começar com uma ideia aleatória, elas começam pelo final. A primeira pergunta é: qual é a mudança que a gente quer ver na nossa comunidade? E só depois disso, elas vão mapeando, passo a passo, tudo o que precisa ser feito para chegar naquele resultado. É o caminho inverso e faz toda a diferença. Beleza, então, com essa caixa de ferramentas incrível na mão, como é que as estudantes transformam mais ideias em algo real, em protótipos? Vamos ver agora a parte prática, o passo a passo de como isso acontece. O primeiro passo de todos é abandonar o achismo. Sabe, aquela coisa de agir com base em intuição, em eu acho que o problema é esse. O método aqui exige o oposto. É preciso partir de evidências concretas, dados reais, estatísticas da própria comunidade e, o mais importante, ouvir de verdade quais são os problemas locais. E esse caminho se desdobra num roteiro de 5 passos, olha só. Primeiro, o diagnóstico local. Elas usam ferramentas tipo a árvore de problemas para cavar fundo e achar a verdadeira raiz da questão. Segundo passo, conexão global. Elas pegam esse problema local e conectam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para mostrar que aquilo faz parte de um desafio maior. O terceiro passo é sobre ter foco, definir metas SMART, ou seja, metas que são específicas, mensuráveis, atingíveis, tudo bem direitinho. Aí no quarto passo entra a teoria da mudança que a gente já falou, para desenhar o mapa da solução. E por fim, o quinto e último passo, criar o protótipo ético, usando os princípios da IA frugal e com uma preocupação enorme com privacidade e em como não criar algoritmos preconceituosos.
Mas olha, o objetivo final aqui vai muito além de criar projetos isolados, por mais incríveis que eles sejam. A visão do programa é muito, mas muito maior. Estamos falando de construir uma identidade digital própria para o Brasil. O nome disso é soberania digital. É um conceito-chave. A ideia é criar o que o projeto chama de uma terceira via brasileira para a inteligência artificial. Pensa só. Uma IA que entende os nossos sotaques, que valoriza os nossos biomas, a nossa cultura, que resiste a uma espécie de neocolonialismo digital. Em outras palavras, é sobre construir uma tecnologia que fale a nossa língua, que entenda a nossa realidade, em vez de só importar e consumir o que vem pronto de fora. E tem uma metáfora que aparece nos materiais do projeto que resume tudo isso de um jeito brilhante. Pense assim, a inteligência artificial é como a eletricidade. Ela pode iluminar cidades inteiras, transformar tudo, mas ela precisa de uma fiação ética, senão ela causa choques, causa danos, é perigosa. E essa metáfora nos traz de volta direto para as protagonistas dessa história. As futuras cientistas são exatamente essa fiação ética. Elas são as novas eletricistas do nosso tempo, trabalhando para garantir que essa luz da tecnologia não só chegue para todo mundo, mas que chegue do jeito certo, com segurança, com respeito e com dignidade. E tudo isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Depois de ver um exemplo tão inspirador, a gente é levado a refletir. E na nossa realidade, no nosso dia a dia? Quem são as pessoas que estão pensando nessa fiação ética da tecnologia, que a gente usa o tempo todo? Quem está garantindo que a inovação sirva de fato ao bem de todos?